Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nesse longo tempo de interação do Jikook, ocorreram momentos em que o GK aparecia com os lábios vermelhos ou então um pouco inchado. E isso era o suficiente para mexer com o nosso psicológico e aflorar o nosso imaginário, fazendo assim que surgissem teorias. Adivinha, Jimin estava junto desses momentos. Por isso, no vídeo de hoje vamos analisar esses momentos que mexeram muito conosco antigamente, mas que ainda hoje mexe do mesmo jeito. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, vamos lá? O ano 2018 foi um ano maravilhoso para nós Jikukas, pois tivemos muitas interações do Jikook, além de Celcas, e muitas delas mexeram com o nosso imaginário, mas essa foi suficiente para causar euforia. Essa cara aqui, essa cara de que aprontaram e esses lábios vermelhos. Nesse dia tivemos ensaio do BTS e na sala de prática os meninos já nos entregaram interações fofas. Jimin brincando com Tai, com os demais meninos e o GK só de olho. E mais tarde teríamos essa Celca. Aqui podemos falar que eles tiraram no carro a caminho de casa. E o motivo desses lábios vermelhos foram beijos? Muita Jikuka se apega muito nessa teoria, além da que eles beijaram loucamente dentro do carro e nos faz imaginar uma cena como essa. O imaginário da Jikuka é fértil e quando eles nos dão materiais, aí a gente fica assim. E ainda falando sobre Celcas, tivemos uma outra que mexeu com o imaginário das Jikukas, além de causar uma euforia dentro do fandom, porque, meus amores, mesmo você não gostando, você sim parou e ficou analisando. Aqui muitas falaram que sim, eles estavam... Porque lábios inchados, esse clima escuro, maravilhoso. Além de que tem a teoria que essa parte aqui de mim foi editada. Então, eles estavam sem camisa? Claro, a gente sabe muito bem que isso é super normal entre homens. Mas, como diz, o contexto da obra é maravilhoso. Sabes muito bem que o Jimin sempre entrega conteúdo de qualidade, né? E 2018, meus amores, os Jikooks estavam tão alinhados que ambos nos davam alimento. Dessa forma. Saudades, inclusive. E outro terror de muitos em 2018 foi Jikook dividindo o carro. Sabemos muito bem que depois de tantos motivos, a gente sempre fica na expectativa de um próximo momento. E esse próximo momento veio, e veio com tudo. O Jikook saindo do carro. E o que chama a atenção é Jimin saindo e cobrindo os lábios. O que aconteceu, Jimin? Por que cobriu os lábios dessa forma? E o que mais chama a atenção é essa carinha dele. Cara de quem aprontou. Jimin partia para o ataque e ele não brincava em serviço. Ainda em 2018, tivemos sim outro momento do Jikook dentro do carro, que ainda é um ponto sensível para algumas Jikookas e, claro, ainda afirmações de que sim, rolou algo aqui. E o que chamou a atenção foi o diálogo entre o Namjoon e o GK. Os lábios deles estavam vermelhos. Ainda tem um adeno. Jimin e GK dividiram o mesmo carro. Esse conjunto de fatores foi o suficiente para ainda hoje algumas Jikookas afirmar sim que os Jikooks se pegaram dentro do carro. Olhando para isso, a gente concorda. Além de que algumas pessoas ainda usam essa imagem para declarar sim que houve um beijo dentro do carro. Jimin limpando restinhos de batom. Tudo isso aqui é muita informação, muito é propagado antes e ainda hoje, mas
temos que olhar detalhes, os mínimos detalhes. Porque se a gente for surtar, a gente surta com propriedades, né? Nesse dia, o BTS estava embarcando para os Estados Unidos. E o primeiro a chegar no aeroporto, ou melhor, a sair do carro, foi o Tae, e fica esperando os demais. Na sequência, quem sai do carro é Namjoon, Yoongi e Jin. Ou seja, os três dividiram o mesmo carro. E eles seguem. Nesse aqui, sai Jimin, depois J-Hope e logo em seguida o Jungkook. Ou seja, o carro foi dividido por 3 pessoas, do Jungkook além do J-Hope. Então aqui a gente para e pensa, dentro da teoria que houve beijos nesse momento do carro, vocês acham que eles fariam isso nas vistas do J-Hope? A gente sabe muito bem que os três têm uma intimidade muito grande, além de que muitas falam que o J-Hope é o padrinho do Jungkook. Mas vocês acham que eles seriam capazes disso? Tem outra questão também, a linguagem corporal dos meninos. Jimin sai do carro um pouco frio. Ele sai, anda um pouco, olha para trás, esperando o Jungkook acompanhá-lo, pois sim, nessa época Jungkook fazia muito isso, mas ele não foi. Jungkook parado, ainda olhando para Jimin. De propósito, querido. Além de que, da situação toda do Boca Vermelha, ele ficou aqui, muito fofo. Diante disso tudo, linguagem corporal, momento, oportunidade, vocês acham que realmente aconteceu o beijo? E se aconteceu dentro do carro? JK beijou ousado, que ficou lambendo os lábios, mordendo na frente de mim, provocando? JK manhoso, mexendo na boca, pensando no que poderia ser, mas não foi? Ou JK, não sei o que fazer, estou meio deslocado aqui dentro, e foi o Jimin que chegou nele, deu uma bichoca nele. Assim, pra mim, foi a do manhoso. Eu acredito que o JK ficou assim, mordendo os lábios, pensando no infinito e além, imaginando situações, e começou a fazer o que ele sempre faz, ficar sugando os lábios. E na hora de sair, colocou um pouquinho mais de gloss. Também tudo não condiz com uma situação como essa. As fics são maravilhosas, mas eu tenho certeza que os Jungkooks não fariam algo desse tipo na frente do J-Hope, por questão de respeito. E também a situação no geral. Só pelo fato de estarem 3 pessoas dentro do carro, para mim já é motivo suficiente para não acontecer. Mas o Jimin ficou lambendo os lábios. Quando alguém pega essa foto e não olha o contexto geral, realmente é satisfatório. Mas se você analisar Jimin, quando todos os membros estão já para sair, Jimin, ele começa a caminhar e durante esse percurso ele coloca a mão no nariz e toca também na boca e lambe os lábios. E é super normal isso, Jimin tem esse costume também. Da mesma forma que o JK tem o costume de ficar sugando os lábios em momentos aleatórios, nervosismo, expectativa, ousadia, Jimin também tem, principalmente nesses momentos. Principalmente, mais ainda, quando ele tá assim, rígido, tá bom? A gente surta, mas assim, surtar com propriedade de fato é mais instigante, né? E os momentos no carro ainda não acabaram. Esse momento aqui causou muita euforia, pois JK sai mexendo nos lábios, né? E de mim também sai, mas com as mãos cobrindo os lábios. O que foi de mexer? Borrou o batom? Muito propício, né? Porque sair sem batom, os meninos já saíram sim, principalmente quando eles estão no estacionamento. Não seria algo tão grave. Poderia ter acontecido alguma coisa nesse percurso? Um beijinho rápido de sair e, na dúvida, cobrir para evitar flashes? Muita gente acredita nisso. E você, o que acha? Lembrando que tudo isso aconteceu fora do carro. Agora imagina dentro do carro. Jungkook, lábios vermelhos, com certeza é igual a beijos. Se
Eles fizeram alguma coisa fora, dentro do carro? Será que continuaram? Pelo visto, sim, pois eles foram apenas os dois dessa vez. E é isso. E o momento mais recente que nos passa um ar de eles se pegaram no off foi no vlog. Quando os Jikook chegaram Sapporo, eles protagonizaram esse momento aqui. Jungkook muito suave, né? Foi maravilhoso as interações entre eles, né? De mim, não é possível ver o rosto, mas de JK, sim. E dá pra ver claramente que os lábios deles estão um pouco inchados. E é isso, né? Quem sabe? Mas isso aqui é um surto. Na nação de Jikook, esse momento aqui é cravado sim. E rolou um beijinho e ainda uma sugada de beiço. Ai, mas pode ser o ângulo também. Mas como diz, né? Independente da ordem, não altera o resultado. E aqui dá pra ver claramente os lábios do JK inchadinhos, sim. Ai. Pessoal, todos esses momentos aqui foram suficientes para teorizarmos muito ao longo do tempo, né? E sim, todo mundo tem alguma teoria sobre esses momentos, mas no geral foi isso que eu falei. Mais importante é isso. E além de que, cravou mais uma vez que Jikook no carro é o terror de muitas, pois ele sempre nos dá materiais para surtarmos, e ele dentro do carro é o suficiente para isso. O que vale é que importa, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até breve.